Meus irmãos e minhas irmãs, eu os saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa, este é o seu canal EBD em Ação. Se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se no canal. Aí você vai ter acesso aos comentários das pré-aulas das lições bíblicas CPAD. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, datada do dia 31 de janeiro de 2021. O título da lição é Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. O título desse trimestre é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O texto áureo está em Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática, o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Então, falar sobre o fruto do Espírito, que é um contraste com as obras da carne. E nós vemos que o fruto do Espírito, ele cobiça contra as obras da carne e a carne cobiça contra o fruto do Espírito. Então é um contraste. E observamos que o fruto do Espírito na vida do crente é uma designação que o próprio Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Toda vara que estiver ligada em mim não dê fruto é cortada e lançada fora. E toda vara que dá fruto, limpa ela para que produza mais fruto com abundância. Então, Cristo, ele é a videira verdadeira. Ele é a seiva. A árvore, ela produz a seiva, que é a vida da árvore, que é sugada a partir do solo, para que toda árvore seja alimentada, para que a casca permaneça verde, para que as folhas permaneçam verdes. E para que o fruto ele tenha o amadurecimento necessário em uma árvore. Por isso que a seiva ela é a vida da árvore. E Cristo diz que eu sou a videira verdadeira, as palavras de Cristo. Então, ele é a vida. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando desta vida espiritual em paralelo com a vida da árvore. E todas as pessoas que se dizem que estão em Cristo não tiverem esta vida espiritual e não produzir frutos, é cortado e lançado fora. Primeiro tópico da lição, o fruto do Espírito na vida do crente. E a definição é: Jesus nos salvou e nos dá o Espírito. Todo crente que ele aceita Cristo, o Espírito já vem morar na vida dele. Nós já falamos em lições passadas que esta vida cristã, ela é diferente do batismo com o Espírito Santo. E eu volto a repetir que os discípulos, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito, eles foram cheios do Espírito, mas permaneceram em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então há uma diferença entre ser cheio do Espírito e ser revestidos com o batismo, ou ser batizado com ou do Espírito Santo. Há uma diferença. Agora, o certo é que tanto o que é batizado com o Espírito Santo, quanto o que aceitou agora e está cheio do Espírito Santo, precisam produzir frutos. Ou o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo. Quando nós falamos que o cristão precisa de uma maturidade cristã, esta maturidade cristã é o resultado da produção do Espírito. Para atingir a maturidade cristã não é o tempo de cristão que você tem. 30 anos de crentes, 40 anos que aceitei a Jesus Cristo. Não é este que vai definir a tua maturidade cristã, mas a produção do fruto do Espírito na tua vida.
O fruto do Espírito, ele diz no caso aqui, no segundo ponto, que ele é singular. O fruto do Espírito, ele é singular, porque o fruto, quando Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, caridade, está dizendo ali, gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, o fruto é no singular, porque é uma produção. Já dizia os antigos estudiosos, o exemplo para entendermos o fruto do Espírito no singular era como se descascássemos uma laranja. A laranja inteira com casca é um produto só, é um fruto só. Mas quando descascamos, esta laranja tem vários gomos. Então é assim também o fruto do Espírito. O fruto é um só. Mas dentro do fruto do Espírito são vários gomos que definem as características de um verdadeiro cristão, um cristão regenerado, um cristão que está em processo de maturidade espiritual. Então, o fruto do Espírito é amor. Alguns já diziam assim, que esse fruto, o amor inteiro, é o nome do fruto, o amor. E a partir do amor é que nós vamos produzir este fruto na vida. É a partir do amor de Deus e do nosso amor com Ele que teremos a paz, que teremos a longanimidade, a benignidade. Mas primeiro é o amor. O amor é o nome do fruto. É o Espírito de Deus, o amor de Deus, o amor de Cristo para conosco, nos dando o Espírito, nos regenerando sem que merecêssemos nada. E agora o nosso amor por Ele, em manter-se zeloso com Ele, servindo a Ele com fidelidade, é que vai trazer este fruto. Por isso que é no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne, em Gálatas, versículo 19, com o fruto do Espírito, no versículo 22, no singular. Aqui está até dito, o missionário Eurico Bergstein explica esse singular, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O terceiro ponto do primeiro tópico é andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. Significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Porque andar no Espírito é fazer a vontade de Deus. Andar no Espírito é ter a produção do fruto na nossa vida, é ter paz, é ter gozo, ser comedido, é o domínio próprio. É um contraste, né, entre as obras da carne. O fruto do Espírito, ele modela as pessoas. Paulo, agora andando guiado pelo Espírito, ele diz assim, agora vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E ele vai falar muito sobre andar no Espírito em contraste de abandonar as obras da carne. Paulo ele diz assim, se andamos em Espírito, vivemos também em Espírito, porque as obras da carne são manifestas e as obras da carne deixam os cristãos fora do reino. Mas o fruto do Espírito, ele traz alegria, traz gozo, traz uma diferença na vida do cristão. Ele é moldado, as pessoas percebem nas atitudes, na fala, no andar, no comportamento, aquele que tem a produção do Espírito. Todas aquelas pessoas que estão nas trevas, elas não conseguem ter a luz do sol, ter a iluminação da mente, para esta diferença entre andar na carne e andar no fruto do Espírito, ser guiado pelo Espírito. Andar no Espírito de Deus é quando praticamos todas as coisas que a Bíblia fala. O cristão ele é totalmente diferente, ele está desprovido dos vícios, ele se domina a si mesmo, ele tem uma vida que é diferente das demais, uma vida de oração, uma vida de santificação, trata as pessoas com o amor, como Cristo tratou todas as pessoas de uma forma amigável, amorosa, dando atenção para as crianças, para os jovens, para os adultos, para as mulheres. Ele dava uma atenção especial porque queria que elas fossem transformadas pelo poder da palavra, que elas acreditassem que ele era o Cristo que transforma vidas.
Então, quando nós andamos em espírito, nós temos essas diferenças, é agradar a Deus, é andar em amor. O apóstolo Pedro nos ensina a andar em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. No terceiro tópico, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Há uma diferença. O segundo tópico fala a diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Alguém até diz assim, que alguns podem ter os dons, mas não têm os frutos. E há aqueles que têm o fruto, mas não têm os dons. E qual que nós devemos buscar? Qual que é mais importante? São os frutos ou são os dons? Mas, na verdade, os dois são importantes. Seria necessário, seria importante, imprescindível que cada um de nós buscássemos tanto o fruto quanto os dons. Os dons, eles são concedidos, são dados por Deus. Deus dá os dons. E Robert Menzies, ele costuma dizer no seu livro, principalmente esse livro, O Poder do Espírito, que Deus, ele não escolhe as pessoas maduras para poder dar os seus dons espirituais. Ele distribui as pessoas a cada um como quer, sejam elas maduras na fé cristã ou não, novos convertidos ou não. Então ele diz exatamente isso, que as pessoas recebem os dons e às vezes precisam aprender a fazer uso destes dons. Os dons são concedidos, são dados por Deus e as pessoas usam, cada um para o que for útil. Agora há os que usam para o que não é útil. Eles usam os dons para benefício de si próprio. E um detalhe é que o fruto do Espírito é diferente dos dons em questões de resultados. O fruto do Espírito é o resultado na nossa vida. Os dons é o resultado da vida para fora, mostrando os milagres, os prodígios e o poder de Deus na vida de outras pessoas. Agora, os dons espirituais não é sinônimo de maturidade cristã. Porque o novo convertido pode receber o dom de imediato, sem ter uma maturidade cristã. Agora, o fruto do Espírito é sinônimo de maturidade cristã. Um outro detalhe, a nova vida de discipulado é produzida pelo Espírito. É o Espírito quem produz uma nova vida de discipulado. O problema da igreja de Corinto é que ela achava que os dons espirituais era sinônimo de uma elite espiritual. Era algo mais elevado, eles tinham algo mais profundo, tinham em mente como uma superioridade espiritual, ou eram superior na espiritualidade, algo mais elevado que eles possuíam por causa dos dons. Então, os que profetizavam estavam numa elite espiritual. Os que curavam eram tratados diferencialmente até pela população que buscavam estas pessoas, porque pareciam que eles estavam numa casta mais elevada. Tinham uma espiritualidade superior aos demais, e os dons não são desta forma. Os dons não são para aferição da espiritualidade de ninguém. O fruto do Espírito é produção e sinônimo de maturidade, mas os dons não, porque o novo convertido pode receber os dons, pode profetizar, pode orar pelas pessoas e curar. E às vezes, quando este novo convertido pensa que por ter os dons ele tem uma maturidade espiritual, é mais elevado do que alguém em poder, ou tem uma força espiritual maior, está no nível acima, este é o problema, porque aí ele se torna neófito e começa a fazer coisas por si próprio e despreza a questão da autoridade espiritual. Todos nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Conheço novo convertido, pastores novos na fé, que receberam os dons, fizeram grandes trabalhos, mas deixaram que fossem levados por esta elite espiritual. E por causa deste pensamento da elite espiritual, eles foram levados pela arrogância, pela soberba e depois pelo pecado. E o final deles foi muito triste. E muitas pessoas não entendem por que acontecem essas questões. Exatamente por isso. Porque os dons são concedidos. Deus dá a cada um como quer. Mas não é um sinônimo de espiritualidade. E os cristãos de Corinto eram cristãos que se sentiam elevados. E Paulo repreende eles sobre isso. De que maneira vos louvo? Não vou louvar, não vou dizer bem, não vou elogiar vocês, porque vocês, por mais que tenham todos os dons, tem erros, tem pecados, tem adultério, tem tudo que diz contrário à palavra de Deus. E Paulo, ele
quando ele escreve para os Coríntios, ele deixou por último a questão dos dons, né? Os dons de profecias, os dons de revelações foram colocados por último na carta de Paulo. Primeiro ele vai falar sobre a liderança, vai falar sobre os presbíteros, vai falar sobre os pastores, que estão em primeiro lugar. E a igreja colocava os profetas, desprezava os ensinos dos pastores. E Paulo organiza os pensamentos dos cristãos em Corinto. Paulo ele faz eles entenderem que os dons são importantes, mas juntamente com o fruto, no crescimento da maturidade cristã. E a lição chega até nós nos dias de hoje, porque também às vezes nós encontramos problemas nessa situação. Hoje as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo acham que tem algo maior do que as pessoas que não são batizadas. E nem o batismo, nem os dons são para elite, mas muitas vezes até os imaturos estão recebendo os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, e mesmo assim precisam da produção do fruto para uma espiritualidade elevada. Os dons eles são concedidos. O fruto ele é produzido na nossa vida. É o Espírito Santo que produz esse fruto dia após dia na caminhada espiritual, frente à maturidade cristã. Não somos nós que produzimos, não é nós. Por isso que é fruto do Espírito. Nós precisamos dar lugar para esse Espírito. Precisamos buscar de Deus. Tanto o batismo, precisamos buscar de Deus, Cristo é quem batiza, quanto os dons, buscai com zelo os melhores dons. E o fruto do Espírito, nós devemos buscar a produção deste fruto do Espírito, que é o contraste das obras da carne. As obras da carne são manifestas, elas estão em cada um de nós, está na alma de todos os pecadores. E estas obras da carne, elas se manifestam, são produções nossas, são pensamentos nossos, são vontades nossas, que foram produzidas a partir do pecado. Quando nós já nascemos com estes pensamentos, já nascemos para desenvolver esses desejos que estão inerentemente dentro de cada cristão, cada ser humano. Então as obras da carne são manifestas, já está presente, e elas, a partir do momento que nós vamos dando vazão, elas vão aparecendo nos pensamentos, nas atitudes, nos desejos. E nós somos esses cristãos, essas pessoas que têm essa produção das obras da carne que está em nós, são produzidas por nós, são desenvolvidas por nós. E elas precisam ser controladas pelo Espírito de Deus. Nós devemos buscar a ajuda do Espírito de Deus para controlar os desejos que estão em nós, as vontades que estão em nós, o domínio próprio. Quando Paulo escreve assim, o fruto do Espírito é a caridade, que é o amor, que é o gomo maior, ou que é o fruto de fato, e depois vem os gomos, caridade, gozo e paz. A paz não é somente a ausência da guerra. A paz não é somente a questão de não ter brigas em casas, brigas no trabalho, brigas na igreja. A paz, ela está falando da paz de espírito, é você ter a certeza do seu futuro. A paz é sinônimo de que nós, apesar da dificuldade, estamos em paz com Deus. Apesar do mar revolto, Cristo dormia. E apesar desse mundo turbulento, nós descansamos. O salmista dormiu na caverna de Adulão, cercado por Saul. E ele disse, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, és a minha verdadeira segurança. Esta é a verdadeira paz, a paz de espírito. É a paz de você não estar preocupado com o amanhã, no sentido de para onde eu vou, aonde estarei na eternidade. Então você tem a certeza e tem a esperança. Quando a Bíblia diz que os gomos do Espírito, quando a Bíblia diz que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança, o tempero, o domínio próprio, às vezes as pessoas acham que o domínio próprio é só no controle da comida. Não, agora eu estou controlando minha comida, fazendo minha dieta, estou conseguindo comer menos, cortei os refrigerantes, cortei a Coca-Cola. Mas não é só nesses desejos do corpo, é também nos desejos da alma. Quando nós falamos muito e controlamos a nossa língua, passamos a medir, ser comedidos, isso é um domínio próprio. Às vezes não dominamos a língua, dominamos os desejos, mas a língua ela está desenfreada, falando de tudo e de todos. E nós precisamos ter esse domínio, ter este controle. E é através do Espírito de Deus. O controle dos desejos, dos impulsos,
Às vezes as pessoas têm um desejo exacerbado pela lascívia, pelo sexo, por tantos outros pecados. Outros têm desejo nas bebidas, desejo de prostituição, e isso são controlados, devem ser mortificados. As obras da carne devem ser mortificadas, elas não devem fluir na vida do cristão. Porque o que devem aparecer são o fruto do Espírito. Estes devem estar presentes na vida do cristão. Quando o fruto do Espírito está presente, você controla os desejos, reprova todas as insinuações, todos os pratos, todos os olhares estão voltados para Cristo. Você se controla na língua, se controla em todas as instâncias da vida humana. Aí o fruto do Espírito está presente na nossa vida. Aí nós começamos a produzir frutos dignos de arrependimento. Aí nós estamos ligados na videira verdadeira e produzimos fruto. Precisamos estar produzindo fruto quem está ligado na videira verdadeira. Outro detalhe que neste ponto aqui fala da diferença entre os dons da igreja ou na igreja e o fruto do Espírito é a questão da santidade, que a lição seguinte vai falar. Mas muitas pessoas pensam que os dons são sinônimo de santidade, porque alguém tem dons, ele é mais santo do que outros. Nós vemos até pessoas que vão profetizar para outras pessoas e de fato Deus usa demais aquela irmã, uma santa serva de Deus. Quantas pessoas que possuem o dom espiritual ou os dons espirituais e às vezes estão fazendo coisas erradas, não têm uma vida pautada no fruto do Espírito de Deus. De repente eles profetizam, pregam, realizam milagres, maravilhas, mas a sua vida é uma vida desprovida de oração, de santificação, não são comedidos em casa. A sua casa é uma bagunça, é uma briga, o seu serviço não tem uma comunhão com o vizinho, com o esposo, com a esposa, com os filhos, na igreja, com a liderança, e saem por aí fazendo prodígios, sinais e maravilha. Então, os dons ele também não são sinônimos de santidade. Há uma confusão com o poder espiritual, que não é garantia de que tudo está bem. Não significa que as pessoas que exercem o dom de cura, significa que tudo está bem. Quantas pessoas, quantos pregadores estão pregando com o dom da palavra e estão em falta com Deus, estão em dificuldades no relacionamento, estão com relacionamento extraconjugais ou na prostituição. Então, o poder espiritual, ele não é garantia de que tudo está bem. Agora, o fruto do Espírito, ele traz essa garantia de que tudo está bem na vida cristã. E nós precisamos olhar para a produção do fruto do Espírito. O amor, em primeiro lugar, o amor para com Deus. Porque quem ama Deus, ele vai amar a sua palavra e obedecer a sua palavra. Se o fruto do Espírito é amor, quem ama a Deus vai amar o seu próximo. Um dos maiores mandamentos, ama a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, ama o teu próximo como a ti mesmo. E quem ama o próximo, ele não vai falar mal do seu próximo, não vai degradar a imagem dele. Quem ama o próximo não vai falar mal, não vai diminuir as pessoas. Quantas pessoas que estão diminuídas porque outras colocaram ele em estado menos elevado moralmente, socialmente. Então quem ama o próximo faz a diferença. Quem ama o próximo, ele expressa esse amor que tem por si mesmo e por Deus e delega isso também para o seu próximo. Quando olhamos para a Bíblia, algumas pessoas acham que o batismo com o Espírito Santo é sinônimo de ser cheio do Espírito no sentido de maturidade cristã. Nós observamos que não. Nós olhamos em Efésios 5:18, e quando Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E outra passagem, em Atos 2 e 4, ele diz: e todos foram cheios do Espírito. São passagens diferentes para assuntos diferentes. Então, ser cheio do Espírito de Atos 2 e 4 significa o batismo com o Espírito Santo. E o ser cheio do Espírito em Efésios 5 e 18 significa o fruto do Espírito, alcançar a maturidade cristã, quando o Espírito vem morar na nossa vida. Todos nós temos o Espírito de Deus, mas precisamos que este Espírito produza o fruto na nossa vida. O objetivo do batismo com o Espírito Santo é para poder de Deus na vida e para testemunho. Pode observar que os discípulos foram dito a eles que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder.
Aí depois eles sairiam para a Judéia, Samaria e confins da terra, porque eles precisavam de um poder para testemunhar. E quando eles receberam este poder, receberam encorajamento, passaram a falar veemente sobre Cristo Jesus, a salvação, a crucificação de Jesus. E eles foram veemente, com ênfase, pregando de tal forma que Pedro enfrentou o Sinédrio em Atos 4:12, e ele disse para o Sinédrio, depois que foi aconselhado a não falar mais no nome de Jesus. Ele disse: em nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, a não ser o nome de Jesus. Isso é coragem. Nós vemos Estevão cheio do Espírito de Deus, ele apedrejado ali naquele momento, disse: eu vi o céu aberto, e teve a visão e continuou pregando, morrendo e pregando, por causa da coragem, do poder que ele tinha de poder falar com ênfase sobre o poder de Deus e a salvação em Cristo. Agora, o fruto ele é produzido, as pessoas devem olhar para o cristão e perceber que ele tem algo diferente, que é o amor, a caridade, e que esse cristão não é levado por qualquer vento de doutrinas ou por qualquer insinuação das obras da carne. Ele é comedido, ele sabe escolher, ele sabe rejeitar, por mais que o prato pareça bonito, ele sabe rejeitar. A longanimidade, como diz o texto de Gálatas, ser longânimo. Jesus é longânimo, Deus é longânimo para com o pecador. Ele espera, ele foi, como alguém disse, Deus faz de tudo para que os pecadores encontrem o caminho da salvação. Ele enviou seu Filho, enviou os apóstolos à igreja para que pregue, deixou a palavra, concedeu o Espírito Santo para abrir nossa mente, o nosso entendimento, para entender o projeto salvífico. Até a natureza em si está anunciando as obras de Deus. O universo manifesta as obras de sua mão, cercando esse pecador, fazendo de tudo para que ele venha a Cristo. E ele é tardio em irar-se, longânimo com as pessoas, tem paciência. E às vezes nós cristãos não somos longânimos com as pessoas que estão chegando agora. Algumas pessoas que têm dificuldade de uma libertação, porque há na igreja pessoas que aceitam a Cristo e são libertas de imediato. Há outras que levam tempo para serem libertas totalmente. E nós precisamos dessa longanimidade, a longanimidade de Deus, ser longânimo em irar-se, ser longânimo em falar coisas fora da hora ou fazer coisas fora do nosso alcance, ser longânimo na busca da nossa oração, do nosso caráter cristão. Algumas pessoas se frustram porque querem se tornarem santos do dia para a noite, receber os dons e o fruto do dia para a noite. E percebe que não é assim, existe existe algo gradativo que nós devemos buscar na vida espiritual. E isto é a longanimidade. Terceiro tópico, o espírito se opõe à carne. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado, o legalismo de outro, estavam dando ocasião à carne, levando a falta de amor e a desunião. Então o legalismo em si, as pessoas por acharem que cumpriu a lei, o legalismo vem da lei, os preceitos da lei, todo o preceito da lei, o sistema legalista, levavam as pessoas a entender que eles eram em si mais santos do que outros. Nós observamos isso na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu começa a dizer que dizima tantas vezes, ora tantas vezes, jejuma, dá o dízimo de tudo. Ele faz coisas mais do que a lei pedia. A lei pedia uma quantidade de jejum e ele fazia o dobro. A lei pedia uma quantidade de preceitos para serem praticados, eles faziam outros que a lei não exigia. E com isso achavam que, como algumas pessoas dizem, tem depósito diante de Deus. Então eles se achavam no direito de praticar o que quiserem, porque afinal de contas eles haviam praticado as coisas da lei com excesso. Com isso achavam que, mesmo praticando essas coisas com excesso, fazendo o que, além do que a lei exigia, eles se tornariam mais santos e mais espirituais. De tal forma que o fariseu olhou para o publicano e disse: não sou como este publicano. Quer dizer, o publicano não praticava o que ele praticava, portanto não era digno de ser mais santo do que ele ou igual a ele, ou espiritual ou certo nas suas coisas, tanto quanto o fariseu. E não é assim que Cristo mostra
através da parábola, e nem essa também que Paulo mostra, né? Há um acentuado contraste em estar na carne e andar no espírito. Porque para viver segundo a carne, as pessoas poderiam continuar praticando a lei e viver segundo a carne. Agora, para viver segundo o Espírito, era necessário depender da graça de Deus, depender da dispensação do Espírito, porque a produção do fruto é do Espírito de Deus. Nós precisamos dar lugar, querer isso, buscar o Espírito de Deus, ser cheio e ouvir a voz do Espírito de Deus, produzindo em nós fruto. Agora, as obras da carne é uma produção nossa, são as nossas atitudes diárias, são os nossos pensamentos do dia a dia, são os nossos comportamentos do dia a dia, o nosso entendimento das questões do dia a dia, que são as obras da carne, são nossa produção. Então, esta produção ela deve ser mortificada pelo fruto do Espírito de Deus. O segundo ponto do terceiro tópico, a carne e o espírito. E o comentarista diz assim que às vezes quando a Bíblia fala de carne, nós precisamos entender que tipo de carne. Às vezes a Bíblia pode falar da carne do animal. Não queimará a gordura com a carne. Ali está falando da carne do animal. Ou às vezes da própria carne humana. Quando os profetas de Baal cortavam a sua própria carne, estava falando da carne do corpo humano. Ou às vezes a Bíblia fala de carne como o próprio ser humano em si, ou o pecado de uma forma geral. Mas também ela fala de carne como os desejos pecaminosos, ou a concupiscência da carne. A soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, que são os apetites carnais exagerados, desejos pecaminosos, né? Todas essas obras que estão manifestas. Então a Bíblia faz diversas diferenças, depende do contexto. Basta a gente ler o contexto, é necessário ler o contexto para entender de que obras da carne ela está se referindo. Então nesse caso, quando Paulo fala em Gálatas, as obras da carne, está falando dos desejos, da concupiscência. São atitudes pecaminosas, desejos pecaminosos desenfreados, desejo pelos vícios, desejos pela lascívia, pelas heresias, por falar mal de alguém, pelas gorduras do mundo, pela prostituição, pelo adultério. Todas essas questões, os pensamentos ruins estão colocados nas obras da carne, porque não estão colocadas todas as obras da carne ali em Gálatas 5,19, porque Paulo ele começa falando das obras da carne, o que são, ele faz uma relação delas, e no final diz, e coisas semelhantes a estas. Então, significa que há mais coisas semelhantes àquelas que Paulo relacionou em Gálatas 5,19. Então, estas produções das obras da carne são nossas, o nosso eu interior. São os nossos desejos, impulsos que estão em nós, o que desejamos, o que queremos, o que praticamos. Paulo diz assim, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. Que são os desejos que, se nós deixarmos dominar pelos nossos desejos, pelos nossos impulsos, aí nós vamos fazer coisas erradas. E quando há o contraste das obras da carne e o espírito da mesma forma, tem o espírito do homem, tem o espírito de Deus, né? E tem o espírito maligno. Então, no caso aqui, o fruto do espírito é o Espírito Santo de Deus. Este fruto do espírito é uma produção dele em nossa vida. Precisa de terreno, precisa de nós darmos lugar para a operação do Espírito na produção do fruto. E é Ele quem produz isso. E nós vamos desenvolvendo o fruto do Espírito e vivendo uma vida de regeneração e de santificação, se aproximando mais de Deus. O segundo ponto, os vícios, segundo ponto do terceiro tópico. E podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Primeira categoria, ele coloca sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia. E o segundo é pecado de ordem religiosa, que é a idolatria, a feitiçaria. E o terceiro grupo, pecados de ordem social, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Isso são obras da carne. Então o comentarista divide em 3 categorias de ordem, da ordem dos sexos ilícitos, da ordem dos pecados religiosos e da ordem
social, pecando contra outros irmãos, pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso próprio corpo com o pecado. Então nós precisamos cuidar exatamente nessas áreas, o nosso espírito com Deus, a santificação, a comunhão com o Espírito de Deus. Nós podemos desenvolver o fruto do Espírito tendo comunhão com o nosso Deus. A partir do momento que estamos tendo comunhão com Ele, é que nós vamos crescendo espiritualmente. A maturidade cristã, ela precisa vir a partir do fruto do Espírito e seria bom acompanhada dos dons. Enquanto crescemos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, desenvolvendo frutos do Espírito, buscar os dons para também essa vida ser abençoada e abençoar a vida de outros através do poder do Evangelho. Em nós, a transformação ela é necessária, porque é só Cristo que pode transformar as pessoas. Pessoas que outrora praticavam todas essas obras da carne, viviam totalmente dominadas pelo mundo, pelos desejos malignos, e de repente esses impulsos são tirados ou mortificados, né? Porque as obras da carne, não existe uma mão que entra na vida de cada um e arranque essas obras da carne, transformando. Não há. Agora o que há é as obras da carne sendo mortificadas, elas estão quietas, estão paradas ali, e a ação do fruto do Espírito que está presente em nossa vida. E eu não quero falar assim dos termos teológicos, como alguns estão fazendo, porque já está bem patente isso. A gente pode encontrar todas essas explicações da paz, o que significa paz no original, e trazer as suas significações para a atualidade, domínio próprio, temperança, longanimidade, mansidão, né? Quando fala na questão da mansidão, a pessoa ser manso não significa não falar nada, ser uma pessoa pacata, não é nesse sentido a mansidão. A mansidão ela está expressa de uma forma que as pessoas sejam manso com a tolerância com os outros, as pessoas que estão sendo transformadas ou até mesmo novos convertidos. Porque Cristo, mesmo ele com toda a mansidão que tinha, ele surrou aqueles homens que vendiam aquelas coisas, chamados vendilhões do templo, derrubou as bancas. Moisés, com o homem mais manso da terra, feriu a rocha, falou arduamente. Então a mansidão não está inerentemente e significa exatamente as pessoas ficarem quietas e não terem boca para não falar nada. Não é isso. Mas é algo muito mais além, né? Ser manso, ser humilde, e todos o fruto do Espírito nós precisamos entender. As pessoas estão explicando, já existem livros explicando, a própria Bíblia de Estudo Pentecostal vai pegar cada fruto do Espírito e dar uma explicação. Então aqui a gente está falando mais de um contexto geral para o professor entender como da funcionalidade do fruto e da funcionalidade dos dons, né? Do que explicando em detalhes todos esses gomos, como alguns fazem. Você pode encontrar esse subsídio e levar sem problema nenhum para a sua classe e destrinchar isso, né? E explicar nas minúcias cada significado desse. O certo é que nós não podemos estar na luz de Cristo ou na videira em prática das obras da carne. Nós precisamos sair desse mundo de imersão, de escuridão, e começar a praticar o fruto do Espírito. E essa busca, esse desejo, nós devemos apresentar o terreno para que o fruto do Espírito trabalhe na nossa vida. O terreno é o nosso próprio coração, é a nossa própria vida de alegria, de abundância. Deve haver uma transformação. Cada vez que nos aproximamos mais de Deus, que esta é a santificação, cada vez mais nós vamos deixando essas obras da carne. Vamos ficando livres da influência mundana. Até o dia do arrebatamento, o dia que sairemos de fato, aí a promessa vai estar escrita. Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória? Então não terão vitória mais sobre a vida de um cristão transformado, cheia do fruto do Espírito de Deus. E a conclusão diz que cabe a cada um de nós fazer um retrospecto, uma análise da nossa própria vida. Faça um retrospecto, um introspecto e veja se de fato você está sendo levado pelas obras da carne ou se há a produção do fruto do Espírito na nossa vida ou na tua vida, para que você cada dia mais melhore e se chegue mais a Deus e produza frutos dignos diante de Cristo e esteja na videira. A videira verdadeira, que o Pai é o lavrador.
Uma boa aula para você, professor, professora, a todos os alunos que assistiram o vídeo. Dê um likezinho, deixe seu comentário e uma boa aula neste dia. Deus em Cristo te abençoe.